Shine bright like a diamond. Ela vê o movimento dela. Claro, com certeza. Ela fez agora há pouco um trabalho com um ilustrador muito bacana, bem legal. O livro dela, acho que ela tem uns 3 livros. E aí, pro meu projeto, eu tava te falando que esse projeto também que eu fazia reunia, né? Era uma tarde, eu sempre trazia arte e cultura junto. Então, Que sempre legal, tinha sim. uma sessão de autógrafos com alguma escritora, né? Mas também depois de um certo tempo eu acabei abrindo para os homens também o projeto, sim. porque o pessoal começou a pedir para participar. E aí acho muito legal, assim, fiz ele meio a meio. Sim, bem legal. Estamos prontos? Aham. Estamos prontas. Júlia Rigol, né? E Júlia Rigon. Eu vou deixar que tu te apresente, tá? Tá. Aham. Pra não me atrapalhar. Tá, Então, pode deixar. Diz que tu é escritora, enfim, que tu tá cursando Quer falar um pouquinho da tua formação também, pode falar, tá? Tá. Olá, sejam todos muito bem-vindos. O Pode Estar está no ar e este é um programa feito para você, com pessoas que brilham e enchem o mundo de luz. Eu tenho a maior satisfação de receber aqui nos estúdios da TV Cidade de Farroupilha, Canal 14 da NET, Júlia Rigol. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui, agradeço humildemente o convite. É uma satisfação te receber, Júlia. E te conhecer um pouquinho melhor. A gente falou um pouquinho nos bastidores, mas eu vou conhecer ela juntamente com vocês hoje. Então, pra gente começar o programa, eu vou te pedir pra te apresentar pro público que não te conhece ainda. Claro, com certeza. Então, meu nome é Júlia Rigol, eu assino meus trabalhos como Ju Rigol. Eu sempre comento que pra mim, Júlia, ela é uma palavra muito forte, que parece que estão sempre me xingando. E aí, ainda mais quando me chamam de Júlia Eduarda, que é meu nome composto, aí sim, estão muito bravos comigo. Mas, então, eu tenho 19 anos. Hoje, então, eu sou escritora, eu tenho um livro publicado. É este aqui, um livro de romance. Ele é o meu primeiro livro, já tem outro no forninho. Sem previsão, é aquele bolo que a gente coloca, só que demora tempo. Mas eu sou estudante de publicidade e propaganda. Eu tô no 3º semestre, eu trabalho na área de comunicação, mas a minha paixão é a literatura. Eu sou apaixonada por livro desde sempre, assim. Eu lembro que quando eu era criança, a minha mãe ela gostava de ler uma historinha de gibi antes de eu ir dormir. Mas a gente era uma família muito humilde, assim, então eu tinha um gibi. E aí, então, ela só podia ler uma história por dia, porque se ela lesse gibi, ela ia ter que ler todo dia a mesma história, né? Sim. Mas, então, até hoje eu tenho guardado o meu primeiro gibi, e eu tenho vários outros hoje, que eu sou apaixonada pela Turma da Mônica. Eu acho que todo mundo já viveu essa experiência de criança, né? Mas também eu me encanto muito por outros tipos de literatura, então é romance, ficção, poesia. E o meu próximo livro, ele vai ser um livro voltado para poesia. E além disso, eu sou integrante, então, da Academia de Letras de Porto Alegre, a Academia de Letras Machado de Assis. E ser integrante ali da academia me abriu uma nova porta, que foi ser uma membro fundadora da Academia de Letras aqui de Farroupilha, a nossa Academia Farroupilense de Letras. Show. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então, Júlia, eu queria que vamos nos remeter de novo à nossa infância, né? Porque, querendo ou não, muitas coisas do que a gente vive na nossa infância, essa aproximação que a gente tem, ou que a gente é inspirado muitas vezes, né? No teu caso, foi inspirado pela tua mãe. Eu me lembro também da minha avó me contemplando, me presenteando com livrinhos, né? Com dedicatórias, né? Eu sempre gostei muito também de ler, de livros. Com meu filho pequeno também, eu tenho um filho que tem 22 anos, eu me lembro também indo na biblioteca, né, pegando os livrinhos, lendo para ele, né, nessa primeira infância, o quanto isso é importante. Mas eu queria que também tu trouxesse essa tua inspiração, tu falou do gibi, né, mas o que mais te encantava, assim, o que mais te aproximava, o que tu gostava de ler? Olha, eu lembro muito que eu gostava muito de ler gibi. Então, eu lembro que sempre no mercado, que a gente encontrava os gibis ali perto do caixa, eu sempre pedia pra comprar um.
Mas quando eu comecei ali na escola, que a gente tinha aquele horário de ir na biblioteca, eu gostava muito de andar pelos corredores e a capa que me chamava a atenção, eu pegava e já retirava para ler. Então, eu não vou lembrar o título, porque faz muito tempo que eu li. Se eu não me engano, foi o meu primeiro livro maior que eu li, mas foi uma história que se passou em Porto Alegre. E o livro, o meu objetivo era ler um livro. E quando eu fui ver, era uma coleção de uns 8 livros. Então, até que eu não terminasse de ler todos, eu não estava satisfeita. Acabou se encantando, se apaixonando. Sim, com certeza. E se envolvendo pela leitura, né? Sim, e eu lembro também que o momento ali da leitura era algo que meus colegas sempre faziam cara feia, sabe? E eu esperava ansiosa pela hora da leitura que a gente Esse podia momento ter ali na especial. biblioteca, assim. Pra mim sempre foi muito bom e eu era, depois de mais velha, quando eu comecei a ler os livros maiores, eu era o tipo de aluna que eu fazia as atividades e deixava o livro escondido embaixo da mesa. Então eu terminava de fazer as atividades, pegava ali o livro pra ler escondida. Fazia rapidinho as Sim. atividades pra já começar a ler. Eu sempre gostei muito de ler, eu devorava livros. Que legal. Que legal. E tu não é de Farroupilha, né? Tu é de Bento, tava me contando, né? E faz Sim. poucos anos que tu mora em Farroupilha. Onde tu te envolveu também num projeto aqui, junto à biblioteca. Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Sim, isso mesmo. Eu sou natural de Bento, então eu nasci e cresci aqui na nossa cidade vizinha, né? É? Mas eu me mudei pra cá em 2018. Então eu tava no 8º ano. Eu sempre falo que mudar de escola já é difícil pra quando a gente é criança, quando a gente é adolescente. Mas mudar de cidade, nunca mais vai ver os rostinhos que tu estava acostumado. Tu não conhece as ruas, tu não conhece as casas, tu não sabe onde dá pra ir, onde não dá pra ir, porque não fui só eu que me mudei, né? Minha mãe também se mudou pra cá. Então, nem a minha mãe sabia onde que era seguro e onde que não era, né? E eu sempre fui muito de me virar sozinha. Então, quando eu morava em Bento, eu fazia várias aulas, assim, fazia aula de canto, jogava vôlei, fazia aula de inglês, alguma coisa eu sempre estava fazendo. E eu sempre fui de ir e voltar sozinha. E aqui já é uma cidade totalmente diferente, então a gente vai atrás de pessoas para nos ajudarem, né? E com esse objetivo de procurar pessoas para serem meus novos parceiros, novos amigos, novas conexões, a gente se deparou ali com a pandemia. Então, onde eu gostava de estar, que era na biblioteca da escola, eu já não podia estar, porque a gente não tinha mais aula. Então, eu acabei encontrando a biblioteca pública da nossa cidade, que hoje eu tenho um carinho imenso pela biblioteca, pelos livros que a gente tem lá, que é um acervo enorme, e também pelas meninas que trabalham lá. Com certeza a gente criou uma conexão muito forte, né? Mas eu fui por acaso. Tá? Não, nada é por acaso. Júlia, nada por acaso. Tu já procurou esse espaço, já Sim. buscando essa segurança e onde tu se sentia bem, né? Sim, com certeza. Confortável, né? E um lugar que te desperta. Sim, Como a é biblioteca. algo que traz conforto, né? Pra quem gosta de livros, Com nada certeza. melhor do que um lugar que tenha muitos livros, né? Verdade. E então, eu fui na biblioteca com o intuito de fazer meu cadastro, de conseguir novos livros para conseguir ler durante o nosso período que a gente ia ficar em casa, que a princípio eram somente 15 dias, né? E os 15 dias duraram vários outros. E eu recebi um convite para participar de um concurso aqui da nossa cidade, que é o concurso do Oscar Bertoldo. E logo em seguida também eu fui convidada para participar do Comitê Jovem Conectando Mentes, que é o grupo de jovens que fazem trabalho voluntário ali para a biblioteca, realmente com esse intuito de promover a literatura e a cultura aqui na nossa cidade. Então a gente Legal. promove eventos dentro e fora da biblioteca, sempre com o apoio ali das meninas, das nossas bibliotecárias. Show de bola, uma excelente iniciativa, né? E tu tá ainda fazendo parte desse projeto? Sim, tô sim. Inclusive, ontem eu tava conversando com a Cris, que ela é uma das bibliotecárias ali, e a gente tava comentando sobre as bibliotecas que, infelizmente, foram afetadas por essas chuvas aqui da nossa Sim. região, né? A gente não sabe ainda a quantidade, né? Porque foram várias cidades.
Sim, a gente não tem nem noção ainda, nem A gente da não faz proporção nem das ideia, pessoas, exatamente. né, atingidas, muito menos, né, com relação a essas questões, né, Sim, com voltadas. certeza. E a gente tem várias cidades afetadas, né, tava vendo também, São Leopoldo tá toda embaixo d'água, né, então realmente vão ter um trabalho aí de recuperação. Sim, com certeza. Futuro. E a gente estava comentando também que cada um ajuda na sua área de conhecimento, né? Então, eu, como escritora e como voluntária ali, de ter essa missão que eu peguei para minha vida, de promover a literatura, de disseminar a nossa cultura literária, eu me sinto na responsabilidade de prestar o apoio a essas cidades, né? Então, não só essas cidades, mas eu me refiro também às pessoas, né? O quanto que essas pessoas, elas são afetadas por terem a cultura restrita agora nesse momento, né? Porque o que é melhor num momento em que tu precisa de carinho? É um abraço, né? E muitas vezes o livro, as histórias, quando a gente se conecta com um escritor, ele te dá esse afeto que a gente precisa, né? Então, são coisas que parecem desnecessárias. E até mesmo mas... não são, né? São muito importantes, inclusive muitas pessoas contam histórias de vidas, inclusive pessoas até que já passaram aqui pelo programa, Exato. que contaram que os livros foram muito importantes em alguns momentos de superação ou momentos difíceis da sua vida. Sim, né? com Que certeza. foram eles que acabaram impulsionando uma situação desafiadora. Sim, com certeza. Os livros, eles nos ajudam em todos os momentos, né? Eles são fontes de ensino, ou são sem fim. Porque nunca que a gente vai conseguir ler todos os livros que existem no mundo, né? Então... E até porque também tem outra questão, né, voltada à leitura, que quando a gente pode estar num momento hoje lendo um livro, mas se a gente passar alguns meses, a gente lê aquele livro de novo, a gente E é diferente, né? É total, né? Com os filmes já acontece isso, mas com o livro eu acho que tem um significado também, a forma da gente enxergar, perceber, né, a leitura, a história. Sim. Fica diferente, né? Uma vez uma pessoa me disse que as linhas dos livros são únicas, mas as entrelinhas, elas são imensas. Então, cada vez que a gente lê, a gente interpreta de uma forma diferente, até porque a gente nunca vai ser a mesma pessoa, né? A gente vai amadurecendo, a gente vai se desenvolvendo, a gente vai mudando a nossa forma de pensar, a nossa forma de observar as coisas, então nosso entendimento, a nossa visão referente à mesma leitura, ela vai se modificando, né? Com certeza, os aprendizados, a gente olha muitas coisas e diz, não percebi isso quando eu li a primeira vez, não tinha esse significado para mim, né? Mas, Júlia, conta um pouquinho agora, tu já falou desse trabalho voluntário, né, que te parabenizo, inclusive, por esse projeto, tenho certeza que tu vai contribuir muito mais ainda ao longo da tua jornada, mas como foi também se inspirar para escrever, porque foi nesse período que tu acabou fazendo, né, a publicação do teu livro, né, e quero que tu fale um pouco mais, ele não está aqui, por acaso. Sim. E ele tem o título Mudando-se. Isso, sim. Então, eu comecei a escrever, assim... Eu sempre gostei de escrever, mas eu tenho muito texto na gaveta. Assim, meus primeiros textos, eles permanecem na gaveta, tá? Mas, desde... Assim, eu gosto muito de escrever, mas o que eu sempre escrevi foram as redações da escola, coisas assim. Nunca parei, tirei o tempo pra escrever mesmo, com o objetivo de escrever um livro, ou realmente pra publicar, divulgar esses meus textos, né? Na pandemia, a gente teve muito o TikTok, né, que estourou. E aí, eu gosto muito de Harry Potter. Então, a gente vai se conectando com pessoas de uma forma ou de outra, e eu acabei me conhecendo uma outra pessoa, que hoje, infelizmente, não tenho mais contato com ela, mas nós juntos a gente começou a escrever uma história relacionada a esse mundo da ficção ali de Harry Potter, e a gente usava o TikTok como forma de publicar. Então, a gente trabalhou juntos, a gente construiu uma história em que a gente escrevia um pouquinho cada dia. Um estilo de série, assim. Então, foi legal. algo, assim, bem adolescente, vou te falar, tá? Mas, com o tempo, foi perdendo contato, enfim. E aí, quando
acabei deixando de lado essa história, eu comecei a pensar em, quem sabe, publicar um livro de verdade, né? Já que eu tinha gostado de fazer o que eu estava fazendo, de escrever um pouquinho por dia, que era como a gente fazia, por que não escrever um pouquinho por dia sobre uma nova história, né? Então, o Mudando-me, que é esse meu livro aqui, ele foi escrito sem a intenção de publicar, tá? Eu escrevi ele todo à mão. Então, se eu não me engano, eu usei 2 cadernos para escrever, cadernos antigos que eu tinha ali guardado. Então, todo dia de noite, na hora de dormir, eu pegava meu caderno, um lápis, sentava ali na cama e começava a escrever. Eu passava o dia pensando na história, então de noite era só transcrever para o papel. E foram dias, assim, todo dia eu tinha esse compromisso comigo mesma, né? Comigo era eu, o caderno e o lápis, ninguém mais. Fechava a porta do meu quarto, cada dia eu escrevia um capítulo, um pouquinho mais de um capítulo. Então, foi algo muito bom também para eu entender até onde que eu podia ir. Até onde que eu podia desenvolver a minha narrativa, né? Então, fica ali uma dica para não ler ele tão rápido. Ler conforme eu escrevi. Ler um capítulo por dia. Legal. Porque a gente sempre brinca que um livro a gente demora 1 ano para ler. Mas a gente demora dias. Não, desculpa, a gente demora 1 ano para escrever, mas poucos dias para ler, né? Então, o livro eu escrevi, ele é uma leitura muito leve, uma leitura que eu sempre indico para quem não tem o costume de ler, mas quer criar esse hábito, né? E ele é para qual público, Júlia? Ele é voltado para o público mais adolescente, mas indico para todas as idades, né? Então, a nossa personagem principal, ela é uma jovem adolescente, o nome dela é Jessie. Eu sou apaixonada pela Jessie, tá? Ela é uma amiga maravilhosa. Então, a Jessie, ela é uma jovem adolescente que sonha muito. Então, muita gente que leu falou, eu me identifiquei. Ou eu achei que ela é parecida contigo, mas sinceramente não fiz ela espelhada em mim, tá? Ela seria aquela amiga que eu gostaria de ter. Então, juntei um pouco de cada personalidade das pessoas que eu admiro e transformei numa personagem pra chamar de minha. Né? Então, eu tenho um carinho muito imenso, não só por ela, mas por todos os personagens que tem aqui no livro, porque foram os meus primeiros, né? E a Jessie, ela tem 17 anos. E ela é uma jovem que ela passou por um relacionamento conturbado, mas ela tinha uma viagem marcada para Disney. E essa viagem foi um divisor de águas, foi realmente uma mudança na vida dela, onde que ela conheceu novas pessoas, conseguiu espairecer. Quando a gente fala que a gente precisa sair da vila para enxergar a vila, é nesse sentido, né? Então ela saiu da rotina dela, ela saiu da vida dela para compreender o que ela estava vivendo, quais são as atitudes que ela devia mudar. Afinal, quando a gente vive num relacionamento em que a gente não se sente pertencente, a gente acaba se moldando aquelas pessoas, né? Não digo só em relacionamentos amorosos, mas em todas as questões. E a partir do momento em que ela rompe esse relacionamento, ela tem essa oportunidade de se reconstruir, de se reencontrar e se reconhecer novamente como a Jéssica, né? Legal. E não quero dar muitos spoilers, eu ia dizer, tá? já para por aqui. Já fiquei com vontade de ler. Claro, com certeza, esse é o objetivo, tá? E eu vou dar um pequeno spoiler, que eu viajei pra Disney como minha viagem de 15 anos. E assim, se eu pudesse, eu fazia minhas malas e iria morar lá a vida inteira, tá? Então, não tinha como esse livro não se passar em Orlando. Tanto que eu trago muitos detalhes sobre a cidade que me encantaram. Não só a questão dos parques, essa área mais turística, né? Mas durante a pandemia foi algo que eu ficava lembrando muito, assim, quando a gente estava em casa, isolados. Muitos dias eu me lembrava daqueles momentos em que eu tive, porque uma viagem, ela sempre te marca, né? Total. Então, nada melhor do que registrar ela num livro com uma outra pessoa vivendo, né, neste mesmo lugar. Muito então, legal. fica o convite para quem quiser ler. Ele está disponível, vocês conseguem adquirir o livro comigo,
Então, quem tiver interesse, quiser entrar em contato ele pelo meu Instagram, é @ju, com 2 U's, Rigol. Ou então pode também entrar aqui em contato com a TV Cidade, que o pessoal me avisa, a gente vai conversando, né? Ou quem preferir, eu tenho disponível ele também ali na biblioteca pública, fiz uma doação ali pro pessoal, ele tá autografado, então tem o meu carinho ali para todos os leitores que quiserem dar uma visitada ali na biblioteca pública e ler ele, né? Show, muito legal. E esse momento que tu teve dessa escrita para esse livro foi também o início da tua jornada como escritora, né? Então foi um momento mais introspectivo, aonde também teve um processo de autoconhecimento com relação até à própria escrita, né? Sim, com Então, certeza. esse forninho, o que tá no forninho agora, né? O segundo, não é continuação, é algo semelhante. Deixa outro spoiler aqui pra gente. Sim, então, o Mudando-me, ele foi escrito, ele não tá terminado, tá? Se vocês terminarem de ler ele, vocês vão ver que a última página, ela fica ali com vários enigmas, tá? Então, ele foi preparado, pensado numa trilogia. Então, vai ter mais 2 livros, mas o que tá no forninho, ele é um livro de poesia. Ai, que legal. Então, eu sempre brinco que eu sempre fui a leitora que tinha aversão a poemas. Nunca gostei muito de ler poesia porque eu não conseguia compreender. E também, quando a gente precisava ali na sala de aula, por exemplo, eu sempre trago muito exemplo da sala de aula porque eu sempre fui apaixonada pela língua portuguesa. A minha disciplina favorita é língua portuguesa. Eu sou um pouco suspeita porque eu também gostava dessa disciplina. Então, até hoje, às vezes eu tenho aquele livro de mini gramática, às vezes eu não tenho nada pra fazer, eu começo a folhear ele e tem umas coisas assim que a gente nem sabia que dava pra aprender, né? Mas eu sempre trago o exemplo que na sala de aula a gente tinha aquelas aulas para aprender a escrever textos e um deles era poesia. E ela era toda regrada, então tinha que separar em estrofes, aí era verso, tinha que ter rima. As minhas poesias não tem nada disso, tá? Mas com o tempo a gente vai conhecendo novos escritores, né? Então ali no Comitê Conectando Mentes, do pessoal da biblioteca pública, eu conheci outras formas de poesia, eu conheci outros escritores que eu consegui ter contato e aprender com eles. Essa é a melhor parte da gente trabalhar como voluntários, porque a gente vai conhecendo novas pessoas, né? Muito legal. E eu me encantei pela poesia. Tanto que hoje o texto mais fácil de eu escrever é uma poesia. É algo que, às vezes, eu nunca escrevo por obrigação, tá? Tanto que, por isso que o meu livro, ele é algo que vai estar em uma construção constante por um tempo. Eu tenho a ideia dele, eu sei o que eu quero trazer, eu sei o objetivo dele. Eu quero construir uma narrativa baseada em poesias. Também puxado mais para esse lado de romance, que me encanta demais. Pessoas felizes e apaixonadas. Mas a poesia, ela veio assim, de repente também, logo em seguida do meu texto, do meu livro. Porque ele é um texto curto, fácil de escrever, fácil de ler. E eu tive o apoio de outros escritores que hoje são meus amigos, que me auxiliaram a me desenvolver também como poeta. E me conta pra gente aqui, como é que tu foi parar na Academia de Letras de Porto Alegre? Então, a Academia de Letras de Porto Alegre, ela é, como que eu posso dizer? Uma pessoa foi, chama outra, aí vai indo e assim vai, né? Vai indo sempre por indicações. Então, eu tenho uma amiga escritora minha que é a Ju Rossi, a Júlia de Rossi, o nome dela. E aí ela acabou te convidando a integrar. Tu acabou conhecendo pela própria biblioteca ou não? Isso, a Júlia de Rossi, ela também ela é integrante ali do Comitê Jovem, conheci ela pela biblioteca. E a gente fez vários eventos juntas, em que a gente contava um pouco da nossa trajetória, como na escrita, a gente falava um pouco sobre a nossa vida literária. E em um desses eventos que a gente fez juntas, a presidente da Academia de Letras de Porto Alegre soube de mim, né? Então, pela Júlia, que também é Júlia,
eu recebi esse convite de integrar. E a Academia de Letras ali de Porto Alegre, ela tem como integrantes diversos jovens de todas as idades. A gente tem crianças, se eu não me engano, na última pós, sim, que eu estive presente, a gente tinha um escritor de 7 ou 8 anos. Então, assim, uma criança, gente. É uma coisa mais linda a gente ver pequenos já sendo tão ativos, né, nessa área. Mas o nosso objetivo principal, como cada um é de um canto, assim, do estado praticamente, é disseminar a literatura. Então, com essa missão, com esse objetivo, eu tive a honra de ser convidada para participar da Academia Farroupilense de Letras, né? Eu sempre comentei já com várias pessoas que eu aceitei o convite para participar da Academia Farroupilense de Letras para cumprir a minha missão que eu me comprometi na outra academia. Muito legal. E que, na verdade, agora tem a Academia de Letras aqui de Farroupilha, né? Tem esse movimento novo. Isso mesmo. Então, a gente estava comentando antes, né? Mas a academia, ela é um espaço de escritores. Então, a gente já tem 12 escritores confirmados para o nosso lançamento. Claro, esse número pode aumentar porque não somos somente 12 aqui na cidade. A gente nem sabe a quantidade de tantos que são vários mesmo, tá? Muitas pessoas que, inclusive, são futuros escritores, né? E a academia, ela está sendo implementada agora em Farroupilha, né? Isso, ela tá recém-nascendo, né? E também tem esse intuito também de aproximar os escritores, né? E fomentar a literatura. Sim, com certeza. Como a gente tinha comentado, a escrita, ela acaba sendo algo mais introspectivo, né? A gente trabalha na solitude, né? Na solidão, não, na solitude. É isso aí. Então, mas a gente precisa ter esse contato com outros escritores porque são fontes de inspiração. A gente se apoia um no outro, a gente consegue ter novas visões, até mesmo do nosso próprio trabalho. E é um espaço seguro, um espaço que a gente sabe que a gente pode expor nossos medos, nossos anseios, nossas dificuldades, que a gente sempre vai ter um suporte ali. A nossa presidente, ela é a Ivone Vendrúsculo, ela é uma querida. Com certeza ela está representando muito bem a nossa academia e quem tiver interesse em participar pode entrar em contato com ela. Eu não sei se depois a gente consegue deixar o contato aqui. Podemos deixar. Claro, com certeza. Porque a gente ainda está aceitando novos escritores e também a academia... Que residem aqui em Farroupilha. Isso, que residem aqui em Farroupilha. O objetivo é fomentar a escrita aqui na cidade, né? Então a gente quer trazer essa... Ai, pessoal. A gente quer reconhecer esse trabalho dos nossos escritores farroupilhenses, né? Porque, por exemplo, quando a gente fala de escritor, a primeira coisa que vem na sua cabeça é ou escritores fora do país ou escritores realmente renomados aqui no Brasil, né? Mas, às vezes, na esquina da nossa casa, a gente tem um escritor, né? E às vezes a gente acaba não lembrando dessas pessoas, também porque muitas vezes as pessoas, elas têm medo. Elas têm essa insegurança de se apresentar ao mundo, né? Então, eu acredito que uma pessoa realmente pode parecer pouco, mas quando a gente se junta em vários, a força, ela é maior. Então, juntos a gente consegue fomentar a literatura, a gente consegue dar suporte um ao outro e, principalmente, a gente consegue descobrir os novos talentos e ajudar essas pessoas, né? Nosso intuito principal é fazer essa ponte literária, né? Então, mostrar para a sociedade que escritora não é aquela pessoa que mora lá longe, que a gente nunca vai ter contato, ela é uma pessoa normal. Com certeza ela é uma pessoa normal. Eu tenho uma vida muito corrida. A última coisa que eu penso é de ser escritora, tá? Mas eu tenho orgulho de carregar esse título, com certeza, a partir do momento em que eu entendi o peso que isso tem. Eu faço questão de falar que hoje eu sou escritora e eu sou poeta. Eu sempre falava que eu tinha medo, eu tinha receio de falar que eu era escritora.
Mas a gente vai aprendendo que a gente não tem que ter medo dos nossos talentos. A gente precisa mostrar ao mundo porque alguém vai precisar da gente. Exatamente. Brilhar para o mundo. Já abriu o nosso programa falando isso, né? Sim, com certeza. Brilhar mesmo para o mundo e inspirar outras pessoas, porque querendo ou não, como tu falou, tem muitos talentos aí que estão recolhidos, né? Sim, Não com quer, o certeza. pessoal muitas vezes não quer mostrar, não quer trazer isso, ou até não sabe como. Tem já uma obra, talvez escrita, na gaveta, né? Sim. E não sabe como. Então, eu acho que a academia, ela tem também essa proposta, que é aproximar essas pessoas, né? Sim, com certeza. A inspiração, ela é necessária, né? E a gente se inspira em pessoas que nem elas sabem que são inspiração, né? Hoje eu me inspiro em escritores próximos. Eu sempre gosto de falar, eu gosto muito de escritores grandes, mas as minhas inspirações, as minhas fontes de inspirações são pessoas aqui perto. E faz bem a gente ter pessoas que nos inspiram, que têm contato com nós, né? Então, a cultura aqui na cidade, ela é muito forte. Tanto pela Casa de Cultura, tanto pelos CTGs, que a gente tem a cultura gaúcha, mas a literatura, ela acaba às vezes ficando escondida, né? A gente tem a nossa biblioteca pública, que ela está sempre promovendo diversos eventos, mas também não são todos que se encantam por livros. É difícil. Hoje, na nossa sociedade, é raro encontrar alguém que a gente olha e fala: quantos livros tu leu essa semana? Ah, eu li vários. Nem eu leio tantos. Porque a nossa vida ela é muito corrida, né? Mas a literatura ela não é só sobre ler livros. Né? A literatura a gente abrange tantas outras formas de nos comunicar com as pessoas. E não só isso, ela também te traz muitos outros, as entrelinhas, como tu Sim, falou. com certeza. Muitos aprendizados, né? Muitas habilidades, recursos, né? Sim, Que a gente com acaba se certeza. apropriando de uma forma indireta, muitas vezes, até mesmo para a gente articular, para a gente conversar melhor, para a gente poder saber mais sobre as palavras, o uso delas, né? Da língua portuguesa, Sim, claro. né? Então, isso também tem um impacto grande. Eu sou um pouco suspeita, a gente tem hoje muita coisa digital, né? Muitos livros, a gente tem mais acesso hoje a livros digitais, mas eu ainda gosto de pegar na mão. Sim, com certeza. Nada como um livro físico. Sim, a cheirinho né? de livro novo não tem igual, Não né? tem, eu sou apaixonada porque eu não posso passar na frente de uma livraria, de uma biblioteca. Sim, eu com gosto certeza. Eu tenho a versão disponível também no meu livro em e-book, ali pela Amazon, mas o livro físico, ele tem o seu encanto, né? muito. Total. A gente pode, inclusive, né, fazer algumas anotações. Tem gente que gosta de rabiscar, né, grifar, enfim. Sim. Tem várias formas de uso, né, Sim, com certeza. do livro, né. Eu acho que eu não tenho uma viagem ou qualquer lugar que eu vá que eu não carrego um livro na bolsa, assim. Sempre. A gente pode não ler, mas ele tá junto. É por segurança. Sim. Não sei quanto tempo que eu vou ficar naquela fila ou naquela espera. Sim. É bom sempre Ele tá estar... sempre pertinho, É, né? muito bom. Júlia, tu já começou hoje já respondendo a primeira pergunta do nosso bate-bola de hoje, que é qual é a tua maior inspiração? Se quiser complementar, tu já disse, né, que tu te inspira na questão com relação aos autores, né, que são esses escritores mais próximos, né, que tu te inspira Sim. um pouco mais, e as pessoas que estão próximas. Então, tem alguma outra coisa que tu queira destacar como inspiração na tua vida? Sim, eu gosto sempre de falar que principalmente os meus poemas, que hoje é meu foco principal na escrita, eles são inspirações da vida. Às vezes eu vejo alguma pessoa na rua, eu gosto de observar, ou o tempo também, já escrevi várias vezes sobre um dia de sol, um dia de chuva. Então, a minha maior fonte de inspiração, se eu fosse aqui dar uma prioridade maior, é a vida. Eu acho que não só a minha vida, mas a vida num todo, né? A vida que a gente vive, a vida que a gente observa. O cotidiano, Isso mesmo. E a vida, não a vida rotineira, né? Eu gosto sempre de trazer esse lado mais lúdico. Eu gosto de colocar aquela magia, o encanto que a gente precisa ter. Show. E se tu pudesse hoje se teletransportar para algum lugar do mundo, onde seria?
Meu Deus, que pergunta difícil de responder. Eu acho que, como eu tinha falado, se eu pudesse escolher um lugar hoje, eu faria minhas malas e voltaria pra Orlando, pra Disney, porque tudo é muito mágico. Mas, com certeza, eu gostaria muito de fazer minha mala e passar um pouquinho em cada lugar. Pode? Pode. Essa é eu achei que fosse Disney mesmo, né? Uma pergunta aí, que muitas vezes o pessoal fica, ai, o que eu vou escolher, né? Sim, com certeza. E se tu tivesse um superpoder, qual seria? Um superpoder? Ai, essa é uma pergunta mais difícil, tá? Eu não escolheria ler mentes, porque eu acho que o mistério da gente conhecer as pessoas é realmente a nossa comunicação, né? Mas Eu já falei isso no programa, inclusive, ninguém nunca escolheu isso. Eu acho que às vezes é até meio, não só o enigma em si, né? Eu acho que tem até pessoas que têm até medo o receio de saber o que passa, né? da cabeça do outro. Mas eu acho que eu escolheria um superpoder que é muito fora do original. Eu gostaria muito de abraçar o mundo, sabe? Abraçar, às vezes, que nem a gente tá vivendo um momento muito delicado no nosso estado. Então, se eu pudesse, eu abria a porta da minha casa e colocava todo mundo ali dentro e falava, eu vou cuidar de vocês, não tem problema. Então, eu gosto muito de cuidar das pessoas e de pensar no outro. Então, se eu pudesse, eu abraçava o mundo. Todo mundo precisa de um abraço. Com certeza. E nos abraçaremos quando finalizarmos o nosso programa hoje. Qual é o teu maior hobby ou passatempo? Acho que ler. Ficou fácil, né? É. E um lugar favorito para relaxar e recarregar as energias? Aí essa, ou no sofá, assistindo um filme legal, ou então num parque sem fazer nada, assim, só vivendo. Muito bom. E se tu pudesse ter uma profissão, né, ou uma outra área completamente diferente dessa que tu tá escolhendo, que tu tá agora nessa trajetória, ou que tu já tá inserida, o que seria? Olha, eu ando muito tentada pra nutrição, acredita? É algo, assim, totalmente fora, que eu nunca tinha pensado, mas hoje é algo que tem me atraído muito. Essa alimentação saudável, a nutrição, eu acho que é uma boa tentação. Legal. E qual é o teu maior desejo pro futuro? Olha, eu nunca pensei nessa resposta, mas eu creio que a paz mundial seja uma resposta tradicional e que todo mundo procura, né? Eu acredito muito nas pessoas em si, então a paz e a empatia, que ela seja mais reconhecida. Show. E agora traga uma palavra para definir o nosso encontro de hoje. Ah, maravilhoso! Com certeza, com muitos conhecimentos. Muito legal. Foi um prazer aqui estar te recebendo para conversar e entender um pouco mais dessa mente brilhante que tem muito ainda para brilhar. Tenho certeza disso, que tu vai inspirar muitas pessoas, Júlia. E queria que tu, antes de deixar uma mensagem final aqui, que tu falasse um pouquinho mais da questão do livro, né? Então, tu já deixou o teu arroba, até da academia também, se o pessoal quer conhecer mais. O lançamento em si vai ser em breve, né? Não tem data ainda. Isso. Então, devido à situação mais delicada que a gente tá passando, a gente optou por adiar o lançamento, né? Mas a gente vai divulgar com certeza a data. E quem tiver interesse pode entrar em contato com a academia. Então, a gente tem o nosso e-mail. Posso? Claro, por favor, compartilhe com a gente. O e-mail da academia daqui de Farroupilha. Isso mesmo, a gente tem a academia aqui, a gente tem o nosso e-mail aqui, onde que as pessoas podem entrar em contato conosco e podem também estar se inscrevendo para participar, para ser um membro da Academia de Letras, né? Uhum. A gente pode também deixar no próprio programa, Júlia, na tela, para o pessoal, Claro, para os com espectadores certeza. também quiserem entrar em contato com vocês. Sim, com certeza. Então, o nosso e-mail, ele é academiafarroupilhensedeletras@gmail.com. Ali vocês podem entrar em contato direto com a nossa presidente, que é a presidente Ivone, que ela vai passar todas as informações, as documentações, essa parte mais burocrática que precisa para integrar a academia. Mas também fica o convite, então, para quem tiver interesse, para comparecer no nosso lançamento. Infelizmente, a gente teve que adiar a data, era para acontecer no dia 11,
deste mês, a gente adiou por motivos de segurança e realmente por empatia com a situação que a gente está vivendo, né? Mas a gente vai divulgar a data e a gente ficaria muito feliz de ter a presença de você lá conosco nesse lançamento, nessa nova forma literária que está surgindo aqui na nossa cidade, né? Um movimento que a gente tem muitos objetivos, muitos desejos. A gente espera que seja um movimento que movimente a cidade, né? É uma nova etapa, porque com Isso. certeza vocês vão ter muitos frutos em função desse movimento, né? Sim, com certeza, a gente espera. E sobre o meu livro, então, fica o convite para quem tiver interesse. Como eu comentei, podem ser adquiridos também no modelo de e-book. Ele está disponível na Amazon para quem quiser adquirir. É só buscar por Mudando-me, que já vai aparecer essa capa maravilhosa. Ou se não, vocês podem entrar em contato comigo ali pelo meu Instagram, que é o Ju Rigol. Vocês conseguem, eu faço questão de autografar e deixar alguns brindes para quem tiver interesse. E eu gostaria de, se me der um espaço, eu quero deixar um poema aqui para quem estiver nos assistindo. É o que eu ia te dizer. A palavra é toda tua, fica bem à vontade para te encerrar o programa. Então tá bom. O nome desse poema é Brinquedos de Criança. Eu acredito que a melhor coisa que tem quando a gente tá numa situação difícil é a gente sair da nossa realidade, né? Ou muitas vezes a gente precisa espairecer. A gente teve um dia agitado, a gente passou o dia na correria, então a gente precisa de um momento para relaxar. E é nesses momentos que a nossa mente viaja, né? Ela se conecta com novos mundos, novos universos. Então esse poema ele surgiu para mim numa madrugada em que eu gosto muito de ficar um tempo assim lembrando do meu dia a dia, né? E eu gosto muito de criança, gosto de observar a mente de uma criança, as histórias que as crianças criam para as brincadeiras. Então, esse texto, ele remete muito a essa vida lúdica da criança, né? Então, brinquedos de criança. Talvez isso tudo nem seja verdade, seja só uma miragem, sonho que criei na ingenuidade. Talvez eu nem exista, seja um vulto, uma sombra para a sociedade. Meu respirar é imaginação, e nada além do invisível corre em minhas veias. Talvez isso nem é vida, é apenas uma história escrita por uma criança sendo alfabetizada. Talvez eu seja um ET, ou um urso de pelúcia, quem sabe até um soldadinho de chumbo. Sou só a mente de uma criança que brinca de ser feliz, correndo por aí em busca de uma nova aventura. Show! Parabéns, Júlia. Muito obrigada por Eu esse que fechamento. agradeço. Foi um prazer aí te receber no Podstar. E o Podstar está de portas abertas também para outros momentos que tu quiseres trazer aqui. Com Quem certeza. sabe, né? Ou a continuidade do livro, ou o que tá no forninho. Com certeza, eu faço questão de ser o primeiro lugar a aparecer aqui com um novo livro. Ó, já ficou no compromisso. Fica no compromisso. Júlia, obrigada mais uma vez, tá? Eu que agradeço. Pela tua presença. Gente, espero que vocês tenham gostado também. Um beijo no coração de todos vocês. E até o próximo Podstar. Shine bright like a diamond.